Semipresidencialismo no Brasil, mas será que essa ideia cola? Caríssimos peripatéticos, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal mais catilogente do YouTube e eu, professor Renan, missionário, estou aqui para descomplicar o que parece complicado. Se vocês acompanham o noticiário, sabem que o presidente da Câmara, Arthur Lira, propôs recentemente a implantação do regime semipresidencialista no Brasil, algo semelhante a uma república parlamentar. A questão é que esse debate não é novo. Em vários momentos da nossa história isso foi pensado e de alguma forma até tentou se colocar em prática. Mas a grande maioria dos brasileiros segue sem entender o que é essa forma de governo e como ela funciona. Então hoje eu pretendo esclarecer alguns conceitos com vocês. A primeira coisa que vocês precisam compreender é a diferença entre chefia de Estado e chefia de governo. Na chefia de Estado, o representante cumpre funções cerimoniais, diplomáticas, representativas. Ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, ele é aquele que vai representar o país, por exemplo, em reuniões, em encontros internacionais. Enquanto o chefe de governo é aquele que cumpre as funções administrativas, é aquele que executa as ordens, é aquele que, na tripartição tradicional dos poderes legislativo, executivo e judiciário, vai então cumprir o poder executivo. A gente acaba tendo uma dificuldade em separar esses dois conceitos porque desde 1889 o Brasil é uma república presidencialista. E na República Presidencialista, o presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. Entretanto, existem muitos países, inclusive com excelentes níveis de desenvolvimento econômico e com grande estabilidade política, que adotam sistemas e formas de governo diferentes e separam as funções de chefe de governo das de chefe de Estado. Por exemplo, existem países que adotam o parlamentarismo como forma de governo. Esse parlamentarismo pode ser republicano ou monárquico. Nessa situação, nessas circunstâncias, nessa forma de governo, nós vamos ter um representante da chefia de Estado, que pode ser um presidente eleito diretamente ou até mesmo um monarca, e uma outra figura política chamada de primeiro-ministro ou chanceler, que vai cumprir então a chefia de governo. O exemplo mais conhecido, mais clássico do parlamentarismo é o Reino Unido. Lá existe uma monarca, a Rainha Elizabeth II, que é chefe de Estado. E existe o primeiro-ministro, atualmente Boris Johnson, que é o chefe de governo. Como é que funciona lá? Quando ocorrem as eleições parlamentares, ou seja, quando ocorrem as eleições para os deputados da Câmara dos Comuns, o partido que faz o maior número de eleitos tem o direito de indicar aquele que vai cumprir a função de primeiro-ministro, que vai então ser nomeado chefe de governo pela monarca. Agora, existem também países que adotam o parlamentarismo como repúblicas. É o caso, por exemplo, da Alemanha. A Alemanha tem um presidente que é eleito diretamente, é eleito pelo voto popular, e tem uma chanceler, que atualmente Angela Merkel está no finalzinho do governo, e lá a escolha do chanceler, a escolha do primeiro-ministro, segue mais ou menos a fórmula do Reino Unido. O partido que nas eleições legislativas tem o maior número de votos tem o direito de indicar uma pessoa, geralmente o chefe do partido, para cumprir as funções de primeiro-ministro, para cumprir o poder executivo. Geralmente, nos países que adotam o parlamentarismo, o chefe de Estado cumpre funções meramente simbólicas. Ah, isso quer dizer que então a rainha da Inglaterra não tem poderes nenhum? Ela é uma figura absolutamente nula? Não é bem assim. Ela tem autoridade, por exemplo, para dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Mas já faz um bom tempo que isso não é necessário. Mas vejam, entre o parlamentarismo que vigora na forma monárquica no Reino Unido, na forma republicana na Alemanha, e o presidencialismo, que é o modelo que nós temos no Brasil, nos Estados Unidos, na maior parte das repúblicas do continente americano, como por exemplo a Argentina, México, nós temos uma terceira forma, para usar uma palavra que está na moda, uma terceira via, que é o semipresidencialismo,
que é mais ou menos o que o Arthur Lira está propondo para o Brasil atualmente. No semipresidencialismo, você tem essa separação entre a chefia de Estado e a chefia de governo. O presidente é chefe de Estado, o primeiro-ministro seria o chefe de governo e, ao mesmo tempo, presidente da Câmara dos Deputados. A questão é que no semipresidencialismo, o presidente tem algumas funções a mais do que no parlamentarismo puro. Ele acaba compartilhando a responsabilidade de governo com o primeiro-ministro. Uma outra característica é que no semipresidencialismo, o primeiro-ministro não é eleito pelo voto, como acontece, por exemplo, no Reino Unido, em que o partido com o maior número de votos nas eleições legislativas tem o direito de nomear o primeiro-ministro. No semipresidencialismo, o primeiro-ministro é indicado pelo presidente da República. Geralmente, nos exemplos que nós temos de países semipresidencialistas, é o caso da França, é o caso de Portugal, é o caso de algumas repúblicas do continente africano, o primeiro-ministro acaba sendo mesmo o chefe do partido mais votado. Mas dependendo da constituição do país, isso não é um critério obrigatório. A pergunta que fica é se para o Brasil o semipresidencialismo ou até mesmo o parlamentarismo no seu estado puro traria algum benefício, melhoraria de alguma maneira as condições de governo e estabilidade política no nosso país. Eu, particularmente, defendo o parlamentarismo no seu estado puro, com voto distrital misto. Mas eu quero abordar isso com vocês em outro vídeo. Então, se vocês gostaram desse tema, curtam, compartilhem e acompanhem porque eu vou retomar esse assunto com vocês. E aí, aprendeu alguma coisa nova no vídeo de hoje? Entendeu um pouco melhor a diferença entre o parlamentarismo, o presidencialismo e o semipresidencialismo? Deixa aí o seu comentário.